estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje eu vou falar do tema A História que não está nos livros, que será trabalhado nas disciplinas de Ciências, Inglês e Matemática. E por falar em matemática, eu poderia dizer que ela é uma das matérias menos queridas, vamos dizer assim, né, do período escolar. Entretanto, existem pessoas que amam esta matéria e acabam se tornando grandes professores e profissionais da área. Durante toda a história, tivemos grandes nomes da matemática, personalidades que ficaram marcadas por sua genialidade, como é o caso de Pitágoras, Isaac Newton, René Descartes, Tales de Mileto, Euclides e tantos outros. Você já teve curiosidade de saber um pouco mais a respeito de algum pensador? Seja ele na matemática ou em outra área, e não encontrou nada sobre ele nos livros didáticos? Como hoje trataremos de geometria, se eu citar Euclides, você saberia me falar um pouco a respeito dele, pesquisando apenas nos seus livros? Acredito que não, né? Eu mesma, pesquisando um pouco mais, descobri que nenhuma imagem ou descrição de Euclides foi feita durante sua vida. Portanto, as representações de Euclides em obras de arte são produtos da imaginação artística, como nas imagens que vocês podem ver. Outra coisa, eu descobri que em sua principal obra, Os Elementos, que é considerada uma das mais influentes e bem-sucedidas obras da história da matemática, foi escrita em rolos de papiro, cuja deterioração é mais rápida. Então, os trabalhos de Euclides que chegaram até a nós são somente cópias. Os originais, infelizmente, se perderam em sua maioria. Na foto, você pode ver um dos mais antigos fragmentos da obra de Euclides, encontrado em aproximadamente no ano de 100 d.C. Seu trabalho foi resgatado por estudiosos muçulmanos da Península Ibérica, logo após a queda do Império Romano. A versão mais antiga de Os Elementos de Euclides é um manuscrito bizantino que data de 888 d.C. Devido à falta de documentos originais, as obras de Euclides podem ter sido alteradas, melhoradas ou até mesmo perdidas em algumas partes. Já que descobrimos um pouco mais a respeito deste grande filósofo matemático, pai da geometria, vamos estudar algumas propriedades dos quadriláteros. Hoje nós vamos falar a respeito das propriedades dos quadriláteros. Mas antes, nós vamos revisar alguns conceitos da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos a definição de quadrilátero. Então, o que são quadriláteros? Quadriláteros são polígonos de 4 lados que têm 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Percebemos que os quadriláteros estão em várias situações do nosso cotidiano, lembram? A pipa, um jogo de xadrez, por exemplo. Os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramo. O que é um paralelogramo? São os quadriláteros que possuem 2 pares de lados opostos paralelos. Nesse caso que está exemplificado, esse quadrilátero ABC e D, nós temos que AB é paralelo a CD e AC é paralelo a BD. Outra classificação, trapézio. Os trapézios, né, possuem apenas um par de lados paralelos, chamados de base, né? Nesse trapézio de vértices A, B, C e D, nós temos as bases AB e CD, sendo a AB denominada base menor, né? E o segmento CD denominado base maior. Vimos os paralelogramos especiais. Lembram deles? Vamos revisar? Primeiro, retângulo. Retângulo é um quadrilátero convexo com 4 ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Possui 2 diagonais,
que por sua vez também são congruentes. Lembra que o quadrilátero ele terá duas diagonais, certo? Então eu tenho um retângulo aqui, de vértices A, B, C e D. Nele nós temos 4 ângulos retos, ângulos de 90 graus. Olha o símbolo aí, esse A com o acento circunflexo. A, B, C e D. Ao traçar as diagonais, nós temos duas, ó. AD, que é esse segmento, é uma diagonal, e BC. Essas duas diagonais, por sua vez, né, que eu falei agora há pouco, são congruentes, elas têm a mesma medida. Losango. Losango é um quadrilátero convexo, lembra de convexo e côncavo, nós já falamos isso algumas aulas atrás, tá? Com 4 lados congruentes e diagonais perpendiculares, ou seja, essas diagonais, a hora que elas se interceptam, elas formam ângulos de 90 graus. Aqui eu tenho um losango, ó, de vértices P, Q, R e S. Ao traçar as duas diagonais P, S e QR, nós observamos o seguinte, na junção delas, onde elas se interceptam, forma-se um ângulo de 90 graus. Então, os lados, quem seriam os lados desse losango? PQ, QS, SR e RP. São os lados, né? E eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E as diagonais? PS e QR, tá certo? Lembrando que as diagonais, elas dividem esses ângulos em 2 outros ângulos de medidas iguais, que são as bissetrizes. Eu vou precisar disso daqui a pouco numa atividade que nós vamos fazer, tá certo? Quadrado. Quadrado é um quadrilátero convexo que possui 4 lados e 4 ângulos congruentes, de mesma, ou seja, né, de mesma medida. Aqui eu tenho um quadrado de vértices A, B, C e D. Todos os ângulos formados, né, são ângulos retos, ângulos de 90 graus. O ângulo A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo. Agora que nós já revisamos, eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão pensar comigo aí, tá certo? Olha aqui, primeira pergunta. O que vocês acham? Todo retângulo, ele é um paralelogramo? Sim, todo retângulo é um paralelogramo. Só que nem todo paralelogramo será um retângulo. Um exemplo é lá, a hora que eu trouxe a definição de paralelogramo. Vocês vão observar que a figura é diferente de um retângulo. Todo quadrado é um retângulo? Sim, todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo será um quadrado. Terceiro, todo quadrado é um paralelogramo? Da mesma maneira que nós fizemos a afirmativa para o retângulo, né? Sim, todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo será um quadrado. Todo quadrado é um losango? Sim, também, todo quadrado é um losango. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira, né? Nem todo losango é um quadrado, certo? O quadrado, o retângulo e o losango são casos especiais de paralelogramos. Agora, quando um quadrilátero possuir 2 pares de lados opostos paralelos e não tiver um nome especial, ele é denominado paralelogramo. Agora, nós vamos fazer uma atividade só para a gente fechar essa revisão. Aliás, nós ainda vamos revisar os trapézios, algumas coisas que a gente já viu. Olha aqui, ó. Sabendo que o quadrilátero abaixo é um losango, determine a medida dos ângulos em destaque. Eu vou fazer um esboço do exercício no quadro para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Utilizando as teorias que nós vimos até agora, vamos tentar descobrir quais são as medidas de A, B, C e D. Aqui eu fiz um esboço da situação para ficar mais fácil de visualizar, tá certo? Bom, ele disse para você que isso aqui é um losango, então vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu? No losango, eu acredito que o ângulo mais fácil de visualizar primeiro seja o A. Por quê?
Porque eu falei agora há pouco, nós temos um losango, aqui nós temos as diagonais, certo? As diagonais, onde elas interceptam aqui, ó, nós formamos 4 ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, eu consigo afirmar que esse ângulo A, ele é de medida 90 graus, certo? Mas, as diagonais, elas dividem esses ângulos em dois outros ângulos de mesma medida, que são chamados de bissetrizes. E outra, esses ângulos opostos, eles são congruentes. Então, imagina comigo o seguinte, se aqui é 70 graus, eu posso afirmar que aqui também é 70 graus. Se aqui é a bissetriz, essa diagonal forma uma bissetriz, se aqui é 70 graus, esse ângulo D também terá a mesma medida, que é 70 graus. Certo? Vou usar a definição de bissetriz novamente. Olha aqui, ó. Aqui é um ângulo B, certo? Aqui, que medida tem inicialmente? B também. Por quê? Porque a diagonal faz com que esse ângulo, né, forme outros 2 ângulos de igual medida, ou seja, bissetriz, certo? Então, esse aqui é B, aqui também é B. E aqui, esse ângulo C, ele vai ter a mesma medida, ele vai ser congruente a B, pelo mesmo motivo que nós encontramos aqui há pouco, ó, certo? Eles são opostos, então eles terão a mesma medida. Então, aqui onde é C, eu posso dizer que esse ângulo tem a mesma medida de B. E aqui, também B. Agora, eu vou usar a teoria que eu falei da soma dos ângulos internos. Eu acredito que seja mais fácil, tá certo? Olha aqui, ó. Quanto mede esse ângulo aqui? Concorda que é 70 mais 70, que é 140. Então, esse ângulo mede, vou fazer aqui, ó, 140 graus, certo? Esse ângulo mede B mais B. 1B mais 1B, 2B. Então, aqui é 2B. Eu vou descobrir o B primeiro. Descobrindo o B, eu descubro o C. Esse aqui, ó, ele não é oposto a esse? Se esse mede 140, desculpa, esse também mede 140. Então, é 140. E, por fim, esse aqui, ó. Quanto mede esse ângulo? A mesma medida desse. Aqui não é 2B? Aqui também será 2B. 2B. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Virou uma equação. Vamos resolver comigo? 2B mais 2B, 4B. 140 mais 140, 280 é igual a 360 graus. Eu vou subtrair 280 dos dois lados da igualdade, tá certo? Então, aqui, ó, menos 280, a letra tá feia, mas vocês já interagiram comigo, já sabem que é assim mesmo, né? Vou subtrair 280 aqui também. Consequentemente, tenho 280, vou e gasto, um anula o outro, dá 0. 4B é igual 360 menos 280, 80. 4B é 80, vamos dividir por 4 os dois lados da igualdade. 4 dividido por 4 dá 1, então B é igual a 80 dividido por 4, eu vou colocar a resposta aqui, uai. 80 dividido por 4, 20. Então, esse ângulo B mede 20 graus. Vamos colocar ele aqui na nossa resposta. E o ângulo C? Ele tem a mesma medida de B. Ele é congruente. Portanto, o ângulo C também mede 20 graus. Tá certo? Portanto, concluindo a nossa atividade, olha, medida do ângulo A, 90 graus, do ângulo B, 20 graus, do ângulo C, 20 graus e do ângulo D, 70 graus.
Vimos que o trapézio é um quadrilátero convexo, que possui dois lados paralelos que são chamados de bases. Acabamos de visualizar isso. E que, de acordo com algumas características, eles podem ser classificados em retângulos, escalenos e isósceles. Vamos identificar cada um desses? Primeiro, trapézios retângulos possuem um dos lados não paralelos perpendicular às bases. Então, nesse trapézio, né, de vértices PQRS, nós temos as bases, a base maior RS, a base menor PQ. Esse lado, né, esse lado que ele fala perpendicular, é esse lado PR, ele forma com a base um ângulo de 90 graus. Trapézios escalenos possuem os lados não paralelos com medidas diferentes. Mais uma vez, nós temos aqui um trapézio de vértices A, B, C e D. As bases são CD e AB. Então, esses lados não paralelos são justamente esses lados AC e BD. Você observa que eles não têm a mesma medida, certo? Eles não são congruentes. Trapézios isósceles possuem os lados não paralelos com medidas iguais, ou seja, são congruentes. Mais uma vez, um trapézio de vértices A, B, C e D, as bases CD e AB. Então, os lados que não são paralelos, que são os lados AC e BD, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. É interessante quando você olha a figura, esses tracinhos que a gente coloca é como se fosse um tracinho, identificando que eles são congruentes, tá certo? Agora eu gostaria de falar com você a respeito das propriedades dos trapézios. Primeira propriedade, a soma dos ângulos internos de um trapézio é sempre igual a 360 graus. Um jeito legal que eu achei de explicar seria assim, ó. Se nós traçarmos, por exemplo, a diagonal, eu tenho um trapézio aqui, A, B, C e D. Suponhamos que eu vá traçar a diagonal aqui de A a C. Concorda que eu vou formar dois triângulos? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, não é? Nós não vamos formar dois? Então, seria 2 vezes 180, que dá 360. Então, a soma dos ângulos internos de um trapézio é 360 graus. Assim, eu posso dizer que os ângulos internos A mais B mais C mais D é igual a 360. Outra propriedade, os ângulos adjacentes dos lados não paralelos possuem soma igual a 180 graus. Como que a gente pode, uma forma da gente identificar isso? Observe o seguinte, nesse trapézio de vértices A, B, C e D, eu tenho a base maior AB e a base menor DC. Elas são paralelas, a gente pode comprovar essa soma igual a 180 por retas paralelas cortadas por uma transversal. Quem seriam as retas paralelas? AB, DC. Quem seria transversal nesse caso que eu posso identificar, por exemplo? Transversal AD. E aí você vai observar que esses dois ângulos internos, D e A, por exemplo, eles são colaterais internos. O que a gente pode falar dos ângulos colaterais internos? Que eles são suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos é igual a 180. Assim, nós temos que A mais D é igual a 180, ou, né, C mais B também é 180, tá certo? Outra propriedade, a base média do trapézio. Fala assim, ó, o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, chamado de base média, é paralelo às bases e sua medida é igual a metade da soma das medidas das bases. Como exemplificar isso? Olha aqui. Um trapézio, mais uma vez, de vértices A, B, C e D. Certo? Se eu quiser definir, identificar, o que seria o ponto médio, por exemplo, no segmento AD?
é o ponto, né, que divide esse segmento em duas partes iguais, congruentes, não é? Então, o ponto médio do segmento AD seria identificado por essa letrinha M aí que eu coloquei, certo? E na outra reta, na outra reta que não está paralela? CD. Quem seria o ponto médio? N. Se eu traçar um segmento de M a N, eu tenho a base média. E aí, o que eu posso afirmar? Que essa base média, que eu disse que é MN, esse segmento, é a base maior, que é a B, mais a base menor, que é DC, ou CD, dividido por 2, tá certo? Agora, nós temos algumas propriedades específicas para o trapézio isósceles. Uma delas é o seguinte, ó, os ângulos adjacentes à mesma base são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Um trapézio de vértices A, B, C e D, mais uma vez, se eu disser que nesse vértice A o ângulo mede x, esse ângulo do vértice B também medirá x, porque eles são adjacentes e estão na mesma base. Da mesma forma, se eu disser que o ângulo do vértice D, por exemplo, mede 120 graus, você pode afirmar que o ângulo do vértice C, por exemplo, também medirá 120 graus, tá certo? Mais uma propriedade. As diagonais do trapézio isósceles, elas são congruentes, elas têm a mesma medida. Um trapézio A, B, C e D. Eu posso afirmar que a diagonal AC e a diagonal BD, nesse caso, elas são congruentes, elas têm a mesma medida. Esse aqui é o símbolo de congruência, tá, pessoal? Agora que nós vimos essas propriedades, assim como nas propriedades das potências, isso aqui vem te auxiliar nas atividades que você for fazer. Então, eu vou fazer agora alguns exemplos com vocês. Determine a medida dos ângulos internos do trapézio e, em seguida, classifique-o em retângulo, escaleno ou isósceles. Para descobrir a medida dos ângulos que estão ali, o que nós vamos utilizar? A soma dos ângulos internos, não é assim? A soma dos ângulos internos de um trapézio não é 360 graus? Então, eu posso afirmar o seguinte, ó, que 3x menos 10 graus mais 3x menos 10 graus mais 3x mais 10 graus, mais 3x, mais 10 graus, essa soma é igual a 360 graus. Equação, olha a igualdade. Vamos descobrir o valor de x? Vamos somar eles primeiro? Olha aqui, ó, vou grifando. 3x mais 3x, 6x, mais 3x, 9x, mais 3x, 12x. Então, isso aqui vai ser 12x é igual. Não, vamos continuar somando aqui. Peraí, vamos ver se a gente elimina mais algum. Olha aqui, ó. Devo 10, pago 10, dá 0. Devo 10, pago 10, dá 0. Então, 12x é igual a 360 graus. Se 12x é 360 graus, vamos dividir por 12 os dois lados da igualdade? 12 dividido por 12 dá 1x. 360 dividido por 12 dá 30. Então, o valor de x é 30 graus. E a medida dos ângulos? Para o ângulo I. A medida do ângulo I, concorda com que é igual à medida do ângulo... Deixa eu olhar aqui. Do ângulo M, é a mesma medida, eles são congruentes. Isso aqui é igual a 3x menos 10 graus, não é isso? Descobri o valor de x, não é 30? Então, essa medida aqui, ó, será igual a 3 vezes 30 menos 10 graus. 3 vezes 30, 90.
menos 10 graus. 90 menos 10, 80 graus. Portanto, eu sei que a medida do ângulo I, deixa eu colocar o símbolo de ângulo aqui, ó, é a mesma do ângulo M, que é 80 graus. E os ângulos agora dos vértices J e L? Eles também são congruentes, não é? Então, eu posso dizer o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou calcular a medida de J para não escrever desse tanto. Então, olha lá, ó. Medida do ângulo J. Isso aqui é igual a 3x mais 10 graus, não é? O x eu não descobri que é, cadê? 30 graus? Então, isso aqui será igual a 3 vezes 30 mais 10. Vamos multiplicar primeiro para depois somar? 3 vezes 30, 90. 90 mais 10 é igual a 100. Portanto, a medida do ângulo J é 100 graus e a medida do outro ângulo, que eu vou falar que é L, por exemplo, também mede 100 graus, tá certo? Assim, olha aqui, ó, o exercício vai ficar, ó, medida do ângulo I, 80 graus, medida do ângulo M, 80 graus, medida do ângulo J, 100 graus e medida do ângulo L, 100 graus. Vou fazer mais um com vocês. No trapézio a seguir, M e N são, respectivamente, os pontos médios de AD e BC. Então, eu quero determinar a medida de Z. Ora, se ele disse para você que MN é o ponto médio de AD e BC, isso aqui é a base média, não é? O que nós aprendemos agora há pouco? Que essa base média, que ele denominou como MN, é igual à base maior, que é AB, mais a base menor, que é DC, dividido por 2. Vamos substituir? MN, portanto, será a base AB, que é 12, mais a base CD, que é 8, dividido por 2. Somando 12 mais 8, 20. 20 dividido por 2, 10. Portanto, essa base média, ela mede 10 centímetros. Tudo bem? E eu vou ficando por aqui, né? Mais uma vez. Mas antes de ir embora, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Revisamos a respeito dos paralelogramos, vimos as propriedades dos trapézios e fizemos algumas atividades. Façam as atividades do portal Escola em Casa e até a próxima aula!